Bem, nós vamos agora começar então a olhar os gráficos na linguagem R, a aprender como elaborar gráficos nesta linguagem R, mais propriamente no RStudio, né? Inicialmente nós vamos olhar como se elaboram gráficos usando os comandos embutidos no R, ou seja, os comandos nativos, né? Depois sim, num outro vídeo, a gente vai olhar o ggplot2, que é justamente um pacote específico para elaborar gráficos de maneira mais bonita, mais aprazível, mais melhor desenhada, né? Então, inicialmente nós vamos ver a abordagem mais simples nesse vídeo aqui dos gráficos no R, ou seja, usando os próprios comandos que estão embutidos no R, né? Então, são os gráficos mais importantes, né? Primeiramente, depois são eles o histograma, né? Primeiro gráfico importante. Segundo, o boxplot, que é o gráfico de caixas, né? O gráfico de dispersão, o gráfico de pizza, o gráfico de barras, tá? Cada gráfico tem a sua própria função, uma função específica para elaborar cada gráfico e tem seus próprios argumentos. Mas existem alguns argumentos que você encontra em praticamente todas as funções. Né? Todas as funções têm um conjunto de argumentos que se repetem. Né? São eles, por exemplo, main, que é o título do gráfico. Né? Então, se você colocar o argumento main após uma função, esse gráfico vai sair com título. Se você não colocar, ele vai sair sem título. Tá? Xlab, que é o texto do eixo X, tá? O texto que fica embaixo ali do eixo X, o eixo das abscissas. O YLab, que é o texto do eixo Y, o eixo das ordenadas. Col, que é a cor do gráfico. Então são argumentos aqui que estão em praticamente todas as funções. Nós vamos ver outros, esses são os básicos, apenas para introduzir essa ideia de argumentos. Né? O histograma. O histograma serve para visualizar uma distribuição de frequências. Né? Então aquela distribuição de frequências que a gente viu lá na estatística, né, estatística básica, que muitos já viram aí em cursos até de ensino médio, né, normalmente se fala lá no histograma com um gráfico muito importante para você desenhar, você elaborar visualmente uma distribuição de frequências. Né. No histograma você consegue exibir a proporção dos dados e não precisa mostrar a frequência absoluta em cada classe. Tá? Então você coloca a proporção dos dados ao invés de mostrar a frequência absoluta em cada classe. A função é ist. Tá? A função que nós usamos para elaborar o histograma é ist. Além daqueles argumentos que já foram mencionados, essa função possui os seguintes argumentos. Primeiro, o xlim, que é o limite do eixo x. Tem um limite do eixo x. Se você quiser aumentar esse limite, você pode aumentar esse limite. Né? A mesma coisa para o eixo y. O limite do eixo y. Você pode aumentar esse limite ou reduzi-lo, se preferir. Tá? O border, que é a cor da linha ou da borda do histograma. Tem uma linha, tem uma borda ali do histograma. Né? Você pode trabalhar a cor dessa linha ou dessa borda. Tá? Por esse argumento chamado border. Aqui vamos usar o pacote datasets, que é um pacote também nativo do R, embutido no próprio R. Na aba Packages, nós selecionamos esse pacote. Né? Então vamos lá, datasets, packages, no R. É bom sempre, né, relembrando, nunca é demais relembrar isso, que é importante que você esteja com o R aberto aí. Tá? Aqui eu estou passando esse conteúdo, mas é importante que você possa assisti-lo, né, e pausando o vídeo eventualmente, junto com o RStudio, de preferência, aberto aí para você ir trabalhando, né, e fazendo essas operações, tá ok? Bom, então nós colocamos esse código aqui, library, né, datasets, nós pedimos então esse pacote, o library pede o pacote, né, datasets, liblock, aí a localização do library, tá lá, C, program files, RR e tal, tá aqui. Né? Então a gente vai digitar esse código, né? E pedir
o pacote datasets, tá? Aí a gente seleciona o data frame. Data frame é uma tabela de dados, né? Uma base de dados que no caso está disposta num data frame. A gente já viu aí em vídeos anteriores o que é data frame, trabalhamos com data frames e tal, né? Um quadro de dados, basicamente, tá? Então a gente seleciona o data frame Air Quality, que mostra as temperaturas diárias que vai de 1º de maio a 30 de setembro de 1973, em Nova York. Tá? Qualidade do ar, né? Vento, temperatura, enfim. Tem uma série de dados aí nesse data frame. Tá? Então a gente pede o Head Air Quality, que é, na verdade, são os primeiros valores. Né? O Head vai te mostrar os primeiros valores ali dessa base de dados, desse data frame. Tá? Então colocamos ali Head Air Quality e aí vai sair essa base de dados aqui. Tá? Ozônio, radiação solar, vento, temperatura, mês e o dia. Né? Ozônio, radiação solar, vento, temperatura, mês e dia. Né? E aí estão os dias aí. Tá? Essa tabela de dados aí do que a gente quer trabalhar, né? No histograma. Então temos colunas. A primeira coluna ozônio, a segunda radiação solar, vento, temperatura e tal. E as linhas, nas linhas a gente tem os dias. Tá? Começa de 1º de maio, vai até 30 de setembro. A gente pegou uma parte só, o RED só dá uma parte. Né? A gente vai aqui do dia 1º até o dia 6. Aqui, ó, do dia 1º até o dia 6. 1º a 6 aqui. Tá? Agora vamos criar um histograma para mostrar as frequências das temperaturas. Então vamos acessar a coluna Temp, que é essa coluna aqui, Temp. Essa coluna. A gente vai acessar no data frame a coluna Temp. Tá? Vamos lá. Coloca ist, que é a função, Air Quality, coloca esse cifrão aqui, que é o sinal de coluna. O cifrão vai acessar a coluna Temp. Quando você pede um cifrão Temp, você está dizendo para o R que você vai acessar a coluna Temp. Tá? Então vamos lá. O resultado aparece na aba Plots. Está lá na aba Plots aí no seu RStudio, né, que eu espero que você esteja vendo. Está aí Plots, né, na sua aba o resultado. Tá? E aí você pode clicar, vai aparecer um gráfico aí. Né? Você pode clicar em Export, Copy to Clipboard, e aí você vai copiar para a área de trabalho. Tá? E vai exportar. Né? Depois disso, você pode selecionar Bitmap ou Metafile e selecionar Copy Clipboard. E aí você vai poder colar onde quiser, né? Um editor de texto, software de apresentações, etc. Né? O gráfico é esse aqui. Eu colei aqui. Eu fiz esse procedimento aqui, né? Export, Copy to Clipboard. Depois selecionei Bitmap, né? Podia ter selecionado também Metafile. E aí botei Copy Clipboard, né? Copiar para a área de trabalho, né? E aí está aqui. Tá? Tá aqui o meu gráfico, meu histograma. Né? Só que saiu aí, saiu como default, né? Ou seja, saiu como uma nomenclatura automática. Né? Default é algo pré-definido, né? Algo já colocado de início. Né? Então saiu como default isso, saiu como default aqui esse texto aqui no eixo X, Air Quality, cifrão Temp, Frequency, histograma da Air Quality, Temp. Né? Então, né, saiu já um gráfico, né? Eu posso querer mudar isso aqui, posso querer mudar, né, essas legendas aqui, esses textos aqui. Tá? Então eu vou usar aqueles argumentos para mudar isso aqui. Né? Então eu vou fazer assim, ist, repara que começa igual, né? Ó, antes era só ist Air Quality Temp, cifrão Temp. Agora vai ter mais argumentos. Vou botar aqui, ó, ist Air Quality cifrão Temp, coloco xlab temperatura em graus Fahrenheit. Então aqui no gráfico vai aparecer aqui embaixo na label. Label é o rótulo, né, do X.
rótulo do X vai aparecer, né, outro texto. Não vai aparecer Air Quality cifrão temp, vai aparecer isso aqui. Temperatura em graus Fahrenheit. Main vai aparecer temperatura em Nova York. Então aqui em cima vai aparecer temperatura em Nova York, que é o título, é o main, é o título principal do gráfico, tá? E aí a gente faz o mesmo procedimento anterior para gerar o seguinte gráfico reeditado. Ressaltando que os exemplos desse tópico aqui, desse vídeo, eu tirei do livro do Schmiller, né, de 2018, que chama-se Projetos em R. Tá? É um livro do Schmiller. Ele tem também um livro chamado Análise Estatística com R. Ele tem 2 livros do Schmiller. Né? O autor é Joseph Schmiller. Tá? Então, esses 2 livros são bem interessantes aí para quem quer trabalhar com gráficos. Né? O capítulo sobre gráficos dele é bem interessante. Tá? Então, continuando aqui, ó, reparem que eu troquei e botei frequência também. Eu tinha botado frequência aqui, mas eu tirei. Eu botei aqui teria que colocar também, faltou aqui, tá? Aqui teria que colocar também YLab e colocar entre aspas frequência, tá? Então coloquem aqui depois XLab, coloquem aqui vírgula, YLab e entre aspas frequência, tá? Faltou colocar aqui. Mas eu coloquei lá e acabei não esquecendo de colocar aqui, tá? YLab igual, entre aspas, né? Frequência. Aí vai aparecer aqui, ó. Frequência aqui, tá? Aqui apareceu o main, que é o título principal, né? Main, temperatura em Nova York, de 1º de maio de 73 a 30 de setembro de 73, tá? E aqui temperatura em graus Fahrenheit no eixo X, Xlab, Xlabel, né? Rótulo X, label, rótulo XX, né? Então, temperatura em graus Fahrenheit, tá? Fica assim o gráfico. Ah, sim, eu botei a cor vermelha também, que infelizmente também, desculpe, não apareceu aqui. Eu coloquei COL, C-O-L, né, igual red, tá? C-O-L igual red, tá? A cor, color, C-O-L, igual red. Coloca aqui, então, vírgula, tá? COL, sem aspas, igual red, tá? Aí vai aparecer, pode colocar blue, pode colocar outra cor também, tá? E aí vai aparecer aqui em vermelho, né? Uma cor vermelha e preta aqui, tá? Agora o gráfico de densidade. Você pode trabalhar também com probabilidades em vez de trabalhar com frequências, né? Você não precisa trabalhar necessariamente com frequências, pode trabalhar com probabilidades. Aí, em vez das frequências, das temperaturas entre 60 e 70 graus Fahrenheit, a gente registra a probabilidade que uma temperatura selecionada dos dados esteja ou caia nesse intervalo, tá? Então nós adicionamos probability true, né? E densidade no eixo X, o YLab, que quer dizer o rótulo do eixo X, aquele que faltou lá no gráfico anterior, o YLab, ou seja, uma abreviatura para YLabel, né? YLab é uma abreviatura para YLabel, quer dizer rótulo do eixo Y, né? E colocamos densidade. Tá? Em seguida, acrescentamos uma linha ao gráfico de densidade. Então fica assim. East Air Quality, né? Xlab, igual como está antes. YLab, densidade. Main, como está antes. Col Red, aqui só vai sair a cor vermelha que eu tinha faltado no gráfico anterior. Né? Col Red, entre aspas. Tá? E Probability True. Né? Então, com probabilidade, ele vai adicionar Probability True. Então vai dar a probabilidade, tá? Então eu ponho aqui lines, density, eu pego a densidade, tá? Aqui, ó, densidade. Eu pego a densidade no air quality temp, na temperatura. Né? Na coluna temperatura eu pego densidade, tá? Densidade, e aí eu tenho isso aqui. Densidade e tal. E reparem que eu adicionei uma linha também aqui, ó. A linha tá aqui, lines. Esse lines aqui, density, tá? Air quality cifrão temp é para adicionar linha. Né? Então tem essa linha aqui também, que é uma linha da densidade de probabilidade. Tá? E aí tá aí o gráfico pronto. Aqui uma dica para elaborar gráficos, né?
Você pode fazer os gráficos em camadas, ou seja, primeiro você faz um gráfico básico, um esboço do gráfico, né? Que é pegar a função básica. Né? Faz um gráfico simples, né? Só usando a função principal, sem muitos argumentos. Né? Depois você vai acrescentando elementos, vai acrescentando argumentos. Tá? Pode ir acrescentando a cor, a linha, você quer uma linha sólida, como eu coloquei aqui, essa linha, né? De densidade, lines. Né? Você vai acrescentando isso, elementos ao gráfico. Tá? Você pode ir incluindo no gráfico elementos que o próprio R sugere, né, quando você digita. Ou então, consulta no help a sintaxe das funções, os argumentos, os elementos, e vai, né, acrescentando. Tá? O próprio R aparece ali uma sugestão, às vezes, quando você posiciona o mouse, o cursor do mouse de uma certa forma, ele vai aparecendo ali e vai sugerindo para vocês alguns argumentos. Tá? É mais ou menos similar ao trabalho de um redator, jornalista ou escritor quando constrói um texto. Primeiro você escreve uma história em suas linhas gerais, ou seja, uma sinopse, um resumo, um roteiro básico, que aqui seria o gráfico básico, né? E depois você vai consultando uma gramática para fazer correções, melhorar o estilo, aprimorar questões como clareza, concisão, a beleza do gráfico, etc. Né? A comunicabilidade também do gráfico, ele tem que ser bem comunicativo, tem que ser bem tem que expressar rapidamente a ideia principal, né? E clareza, concisão, tudo isso. Tá? Agora os gráficos de barra. Quando a variável no eixo x for numérica, o histograma, como a gente viu, ele mostra as frequências. Tá? Mas às vezes os dados desse eixo podem ser categorias e não números. Né? Então, nesse caso, você apresenta as frequências em um gráfico de barras. A gente vai utilizar os dados do CARS 93, que é um data frame, do pacote MES. Tá? E esse pacote, esses dados, mostra os dados de 93 modelos de carros de 1993, possui 27 colunas, tá? esse data frame. Nem todos os dados são mostrados, só apenas as 3 primeiras colunas nas 6 primeiras linhas. Então a gente faz assim, library, pede o MES, né? Pediu heads, de novo, vai apresentar, né, ali, como a gente falou aqui, né, as 3 primeiras colunas nas 6 primeiras linhas. Então a gente faz assim, 1 até 3. Né? Então vai apresentar ali as 3 primeiras colunas. Tá? Ali entre colchetes. Tá? 1 a 3. E aí tem aqui, tá? As 3 primeiras colunas e as 6 primeiras linhas. O head já define as linhas. E você definiu as colunas ali. Tá? Então tem ali o fabricante, o manufacturer, a Cura, Audi, BMW, Buick, o modelo, o Integra, Legend, o 535i da BMW, e o tipo, pequeno, tamanho médio, compacto, tamanho médio. Né? Então tem esse, desculpe, tem esse, tem esse resultado aí do data frame. Tá? Agora vamos mostrar a frequência de cada tipo ou categoria. Né? O tipo está aqui, né? Small, mid-size, compact. Né? Então vamos agora mostrar a frequência num gráfico de barra. Vamos obter uma tabela de frequências inicialmente. A função table vai me dar essa tabela de frequências. Tá? Você coloca table, cars 93 e type. Então você está pegando a coluna type, essa coluna aqui, essa terceira coluna aqui, né? Coluna type aqui. Tá? E está pedindo uma tabela de frequências para a coluna type do data frame Cars 93. Tá? Então está aqui. Está aqui a tabela de frequências. 16 compactos, 11 large, 22 mid-size, 21 small, sporting, 14 van, 9. Tá? Como está aqui. Tá? Ele deu aqui a frequência.
Agora a gente vai gerar um gráfico básico, né, dentro daquela ideia de primeiro fazer um esboço, uma coisa simples. Né. Depois a gente vai acrescentar suas outras características, elementos, argumentos, etc. Tá? Então, vamos fazer um bar plot, que é a função para gráficos de barras. Né? Bar plot. Table, colocamos table. Então aqui a gente coloca a frequência, a função table. Com a função table nós colocamos uma tabela de frequências. Então agora a gente vai plotar num gráfico de barras a tabela de frequências, que é table, né? Que está aqui. Então colocamos lá aí, adicionando alguns argumentos ao gráfico. Né? Fazendo isso já sai o gráfico lá para vocês aí que estão mexendo no R. Daqui a pouco vai aparecer para mim aqui, mas para vocês que estão mexendo no R aí, vai aparecer em plot lá, já aparece o plot, né? Vai aparecer o gráfico. Tá? Agora eu vou aumentar o gráfico. Tá? Se você olhar lá, você vai ver aí no seu gráfico, no RStudio, que a barra para mid-size vai além do limite superior do eixo Y, que é 20. Tá? Porque a mid-size aqui ó, tem um valor acima de 20, ó, vai até 22. Small também vai até 21. Né? E o tamanho do gráfico vai até 20. Então a gente tem que aumentar, né, o argumento, o tamanho do eixo Y e botar Y limit. Né? O limite do Y vai 25. Então vai de 0, concatenate aqui, o C, um vetor, né, de 0 a 25. Então aumentei 5 pontos aqui no Y limite para aumentar o tamanho aí desse eixo, do eixo do Y, das ordenadas. Né? Agora eu vou adicionar rótulos aos eixos. Né? Eu faço aí o xlab, tipo, ylab, frequência. Tá? Então o eixo X vai ter a legenda, o rótulo tipo, e o ylab, o rótulo do eixo Y, vai ter frequência. Tá? Coloco um eixo X sólido, para isso eu faço axis.lty igual a solid. Tá? Então quero um eixo do X sólido. Aumento o espaçamento entre as barras com space, eu ponho 0.5, 0.5, não preciso botar o 0, ponho só 0.5. Tá? Coloco as cores com a gradação de diferentes tons de azul. Então coloco col igual a blues 9, que vai me dar diferentes, esse código blues 9 vai me dar diferentes tons de azul. Né? Agora eu coloco toda a função com os novos argumentos e tem isso aqui. Tá? Você pode aí colocar no RStudio, né? Digitar aí com calma, bar plot, table, né? Cars 93 cifrão type, então estou pedindo a tabela de frequências aqui, né? Isso aqui é a tabela de frequências, tá? Baseadas na coluna tipo, type, da base de dados Cars 93. Aumentei o Y limite, o limite do eixo Y, que era de 20 por default. Né? Inicialmente vem a máquina, né? O próprio R me dá um tamanho de 20 e eu aumentei para 25. Então estou botando aqui um vetor de 0 a 25. Aumentei o eixo do Y. O xlab, tipo, que é o rótulo do eixo do X. Ylab, frequência, rótulo do eixo do Y. O axis.lty igual a solid, estou colocando então um eixo do X sólido, uma linha sólida. Tá? O space, eu aumentei o espaçamento entre as barras, botei 0.05, né? E col, a cor, eu coloquei blues 9, né? Que é uma gradação com diferentes tons de azul. Tá? Então espero que vocês tenham digitado isso aqui no RStudio aí de vocês, tá? Para agora a gente visualizar o gráfico, né? Com diferentes tons de azul, tá? Vamos lá. Tá aqui, né? Então tem aqui a frequência. Reparem que eu não botei o main. Eu podia ter botado aqui, ó, voltando aqui, não botei o main, quer dizer, ele está sem um título principal. Teria que ter colocado o main aqui para ter um título principal, tá? Não coloquei. Então aqui, frequência, tipo, mid-size, small, sport, van, compact, só que aqui faltou o large. Faltou o large aqui.
Não apareceu por causa do espaçamento. Tá? Então a gente vai ter que resolver isso aí. O resto apareceu tudo certo aqui, ó, 25, aumentou o limite aqui para 25, então a barra ficou cabendo, essas barras maiores couberam aqui nesse eixo, né? Frequência. Repare que a categoria large não apareceu no eixo X. Né? Large aqui ficou sumida aqui, né? Por causa do tamanho da letra. Então a gente reduz os tamanhos das fontes dos rótulos, das categorias. Então eu faço isso incluindo o argumento sex.name. Então abaixo para ponto 8. O original é 1. Então tirei 20%, estou reduzindo em 20% o tamanho da fonte, das fontes do eixo X. Tá? E aí faço assim. Acrescentei esse pedaço aqui. Sex.names igual a ponto 8. Tá? O resto é igual. Não coloquei o main, que é o título principal. Quem quiser colocar, pode colocar. Eu não coloquei. Tá? Agora apareceu o large aqui. Repare que eu não precisei digitar large. Basta eu reduzir, eu só reduzi o tamanho das fontes em 20%. Ficou a fonte menor aqui. Van, Sport, Small, Midsize, Large, agora apareceu, e Compact. Tá? Exercício, tá? Alguns exercícios aqui. Criar um gráfico de barras que mostre esses dados para carros fabricados nos Estados Unidos, usando a mesma base. Tá? Começa com a função filter, peça então library dpl yr, aí pede isso aqui. Trabalha com esse vetor, USA Cars 93, filter, e aí você vai filtrar na base de dados Cars 93 só os carros originários dos Estados Unidos, os carros fabricados nos Estados Unidos. Tá? Depois cria um gráfico de barras. Fica esse exercício aí para vocês. Depois conclua com as mesmas etapas para os carros de fora dos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos, faz a mesma coisa, o gráfico de barras, e compare os dois gráficos. Tá? Cria também, você pode criar também como exercício uns gráficos de barras para cylinders. Tá? Agora, gráficos de barras agrupados, né, quando a gente agrupa as barras. Tem gráficos de barras nos quais cada ponto do eixo possui mais de uma barra. Tá? Então, cada ponto do eixo vai ter mais de uma barra. Vamos elaborar um gráfico agora que mostra a frequência da cor dos olhos para 4 cores de cabelo, cor dos olhos, cor de cabelo, em 313 estudantes do sexo feminino, mulheres. Tá? Então, cor dos olhos para 4 cores de cabelo. Os dados estão na base Hair Eye Color. Esse gráfico é chamado de gráfico de barras agrupadas. Vamos isolar os dados femininos da base citada, que está no pacote Datasets também. Vamos de novo lá, Library, Datasets, aí no R, né? Que eu espero que esteja aberto mais uma vez, para vocês irem fazendo isso com calma. Né? Library, Datasets, pede lá, tá? E aí, females, que é um vetor, é uma variável aí, females, são as meninas, as mulheres, Hair Eye Color, né? Aí eu estou pedindo entre colchetes, tá? Eu estou pedindo aqui a terceira dimensão, né? Dessa base, tá? Essa base aqui deve ter mais dimensões, eu estou pedindo a terceira dimensão aqui, tá? Então vou pedir females, vai aparecer, ó, isso aqui. Vai aparecer os cabelos, né? Cabelos pretos, castanhos, vermelhos e louros. A cor dos olhos: castanhos, azuis, hazel. Hazel seria... Boa pergunta. O que é hazel? Eu acho que seria uma cor entre azul e verde, talvez, não sei. Né?
hazel e green, os olhos verdes. Né? Então aqui você tem esses valores, tá? As frequências. Agora especificando as cores nas barras e na legenda. Color names, eu estou pegando um vetor de nomes de cores, eu estou botando black, gray 40, gray 80 e white. Tá? Reparem que eu estou trabalhando aqui com as cores que eu quero nas barras. Então eu quero uma cor preta, eu quero uma cor cinza de tonalidade 40, cinza tonalidade 80 e branca. Tá? Eu posso combinar gray aqui, com qualquer número de 0 a 100 para criar uma cor. Tá? O gray 0 é a cor black. Gray 0. E a gray 100 é a cor branca. Tá? E aí, entre 0 e 100, você tem uma série de tons de cinza. Curiosamente, se usarmos como primeiro argumento females para a função barplot, o R retornará um gráfico com a cor dos olhos no eixo X, ao invés da cor do cabelo no eixo X. Tá? Então, eu quero a cor do cabelo no eixo X, não quero a cor dos olhos no eixo X. Porque aqui, ó, se eu plotar direto, vai sair a cor dos olhos no eixo X, mas eu quero a cor do cabelo nos eixos X. Eu quero essa cor aqui no eixo X. Vai aparecer, se eu fizer direto, a cor dos olhos. Então eu tenho que transpor essa tabela, essa matriz aqui eu tenho que transpô-la. Tá? Então eu venho aqui, transponho as linhas e as colunas recorrendo à função T. Então transponho aqui, transponho females, e aí eu tenho isso aqui. A tabela transposta. Tá? Agora eu tenho a cor do cabelo aqui nas linhas e a cor dos olhos, aliás, a cor dos olhos nas linhas e a cor dos cabelos nas colunas. Tá? Agora eu ponho T females, está aqui, já foi repetido isso aqui. A função pela qual obtemos o gráfico desejado está aqui, barplot, T transposta de females, beside T, depois eu explico o que é, Y', de novo, vou aumentar de 0 para 100, Xlab, cor do cabelo, Ylab, frequência da cor do cabelo, col, a cor, color names, color.names, axis, LTY, solid, que é o eixo sólido, tá? E repare que beside T faz com que o R plote as barras lado a lado. Então, quando eu ponho beside é lado a lado, né? Então eu ponho ao lado, né? Ponho as barras lado a lado, tá? Por outro lado, então aqui está aqui o código, né? Vocês podem copiar até aqui o código para aparecer aí no seu RStudio, tá? Por outro lado, o YLin garante que nenhuma barra passará do valor mais alto do eixo Y, tá? O valor mais alto aqui seria 66, tá? Então botei até 100 aqui, então não vai ter uma folga aí, né, de 40 e poucos, 34, né? Tá? 100 menos 66. E agora, o argumento call, color names, nos dá as cores que nomeamos no vetor. O vetor color names está aqui. A gente tinha feito esse vetor color names. Cadê ele? Está aqui. Color names vai aparecer black, gray 40, gray 80 e white. Tá? Aqui novamente o código para vocês fazerem aí, né? Tá aqui. E aí o gráfico sai assim. Novamente eu não coloquei main, eu não coloquei de novo aquele título principal, main, né? Para deixar o gráfico mais limpo, mas eu poderia colocar o gráfico com o título principal já. Alguns preferem colocar o título depois no Word, fazer uma caixa lá e editar o título, enfim, né? Fica para cada um. Tá? Tem gente que prefere nem colocar o eixo, os nomes dos eixos e fazer o eixo lá no Word, né? Ou no editor de texto, ou no próprio PowerPoint, né? Mas pode fazer direto no R, que eu acho mais prático. Tá? Repare que o gráfico aparece sem a legenda. Né?
Isso é, ele está sem a caixa que indica quais cores dos gráficos correspondem às determinadas cores dos olhos. Ele não tem essa legenda aqui. Legenda do que é o cinza, do que é o branco, do que é o cinza claro, do que é o preto. Né? Ele não tem. Então eu vou botar a legenda. Eu vou botar a legenda aqui. Top, que eu vou botar em cima, no topo. Né? Row names, botar o nome das linhas. TF e-mails, vai me dar os nomes das linhas. Sex, né? Ponto 8, quer dizer, eu estou reduzindo um pouco, né, o tamanho das fontes. Vou preencher com color.names, que é as cores lá do vetor que eu mencionei, e o título cor dos olhos da minha legenda. Tá? E aí está aqui. Fica assim. Tá voltando aqui para vocês digitarem aí no RStudio, né? Reparem que a legenda ficou no topo. Eu poderia colocar outros lugares. Poderia colocar top right, poderia colocar bottom right, bottom, né? Ficaria abaixo à direita, bottom left, abaixo à esquerda, top left, acima e à esquerda, enfim. Eu posso posicionar essa caixa em outro lugar, tá? Tá aqui. Poderia deixar a caixa aqui, se eu botasse, por exemplo, top, bottom, right. Né? Poderia ser aqui. O argumento top coloca a legenda no topo do gráfico, a gente pode usar top right, top left, bottom right, etc. O segundo argumento, que é esse aqui, row names, vai me dar os nomes. Tá? O terceiro define o tamanho dos caracteres na legenda. Então 0.8, 80% tamanho normal, que é o sex. Esse aqui. O fill vai preencher com as cores que estão no vetor color names. E o título da legenda não é o título do gráfico. O título do gráfico é main. O título da legenda vai me dar cor dos olhos. Tá? Que é esse título que está aqui. Tá? Agora os gráficos de pizza. As informações de frequência podem ser dispostas como gráfico de pizza e as categorias seriam as fatias da pizza. Né? Então, coloca Library Mass para pegar de novo o nosso table, né? Nossas frequências dos tipos dos carros, que é mesma coisa que nós fizemos anteriormente, né? E pai aqui, que é a pizza. Tá? Vou colocar em pizza, né? Fazer virar pizza aquela tabela de frequências. Tá? E está aqui. As cores são dadas por default. Tá? Você pode mudar, reduzir aqui depois o tamanho das categorias. Tá? Agora os gráficos de dispersão. Para visualizar a relação entre duas variáveis, como índice e temp, na base de dados AirQuality, o gráfico de dispersão é a opção mais recomendada. A função plot vai dar o gráfico de dispersão. Relação entre duas variáveis, wind, temp, vento e temperatura, naquela base de dados AirQuality. Né? Então, de novo, eu peço Library Datasets e coloco isso aqui. Plot, AirQuality, peço a coluna wind, tá? Depois eu coloco AirQuality, peço a coluna temp, variável dependente, variável independente, primeiro variável dependente, segundo independente. PCH 16, depois eu explico o que é PCH 16. O XLab, a gente já sabe, o rótulo do eixo X, velocidade do vento em milhas por hora. YLab, coloco o rótulo do eixo Y, temperatura Fahrenheit. Main, vou colocar um título agora, título no gráfico, temperatura versus velocidade do vento. Tá? Agora esse gráfico tem título. Né? Tá aqui. Um gráfico de dispersão. Tá? A temperatura Fahrenheit aqui no eixo Y
velocidade do vento no eixo X. Como eu comecei com wind, que é a velocidade do vento, tá? Essa é variável dependente. Essa aqui é variável independente. Agora, se eu quiser trocar de variável, né, eu posso fazer assim. Os dois primeiros argumentos do código são as variáveis. O terceiro argumento, PCH, é o preto com a cor dos pontos. Esse PCH aqui... Peraí. Esse PCH aqui, 16, é a cor dos pontos pretos do gráfico de dispersão. Se eu não botar aqui o PCH 16, vai sair... esses pontos saem sem preenchimento. Saem só com a borda. Né? Com o círculo envolvendo o ponto, mas sem preenchimento, sai branco. Tá? Se não pusermos esse argumento, os círculos ficam abertos e sem cor, só com a borda. Os outros argumentos acrescentam os rótulos do eixo do título. Né? Pode ser preferível você usar uma fórmula que mostra a variável temp como dependente de wind. Então aqui, ó, eu vou usar uma fórmula dizendo que temp é dependente de wind. Por exemplo, aqui. Vou fazer assim. Tá? Eu ponho plot, air quality, temp primeiro, dependente, e air quality wind. Antes era wind na frente e temp depois. Agora eu troquei, botei temp primeiro e wind depois. O resto tá a mesma coisa. Tá? Aí o gráfico de dispersão vai ficar modificado. Vai ficar assim. Repara, antes estava assim. Agora, assim. Tá? Faça então como exercício a mesma análise para temp e monte, para temperatura e o mês. Tá? Um gráfico de dispersão. Busque uma base no R com dados financeiros ou econômicos e elabore 3 gráficos de dispersão trocando as variáveis. Nós já fizemos isso, né, em outros vídeos. Tem bases que eu passei para vocês em outros vídeos, bases financeiras e econômicas. Então coloquem 3 gráficos de dispersão trocando as variáveis. Use uma como dependente e outra como independente. Depois troca essas variáveis. Tá? Se eu quiser examinar como as variáveis ozônio, agora é um outro gráfico. Tá? Aqui é uma matriz do gráfico de dispersão. Tá? Que é o último ponto que nós vamos ver agora. Se eu quiser examinar como as variáveis ozônio, temp e wind estão relacionadas na base de dados air quality, o R fornece esse gráfico que é a matriz do gráfico de dispersão. Ele te dá uma matriz no gráfico de dispersão, que é bem interessante. Tá? Tem 3 variáveis, não somente 2. Né? Então eu faço assim. Primeiro eu trabalho um vetor que vai ser ozônio.tempo.wind. É um vetor que é um subconjunto de air quality. Tá? Então ponho air quality, subset, e ponho aqui select, vou selecionar o vetor concatenate C aqui, ozone, temp e wind. Fazer um vetor com ozone, temp e wind. E jogar esse conjunto, subconjunto do air quality, nesse vetor ozone, temp e wind. Tá? E pego agora o head, para me dar um pedaço desse vetor para eu ver como é que tá. Fica assim. Assim, na verdade. Assim está desarrumado, né? Vai sair assim, na verdade. Tá? Fica assim. Os dias, né? Primeiro lá de maio, se não me engano, né? Até setembro, 6 dias. Uma amostra pequena. Né? Ozônio, temp e wind. Agora, o que nós fizemos? Pegaram um subconjunto de air quality que armazenou os dados que eu pretendo examinar, ozônio, temp e wind. Fizemos uma matriz, que é essa matriz aqui. Tá? Jogamos aqui nesse vetor aqui. Agora vamos usar a função pairs para desenhar a matriz. Essa função vai nos ajudar a visualizar as relações entre as suas 3 variáveis. Tá? Então eu tenho isso aqui, que é uma matriz do gráfico de dispersão. Aqui eu tenho, por exemplo, se eu quiser ozônio com temperatura, ozônio com vento. Aqui eu tenho temperatura com ozônio, temperatura com vento. Aqui eu tenho vento com ozônio, vento com temperatura. Tá? Eu faço isso com esse
código aqui, pairs, ozone, temp, wind. Basta colocar o vetor. Não coloque entre vírgulas, é ponto aqui, porque é um vetor. Tá? Agora, o último gráfico, que é o box plot, que é o diagrama de caixas. Conforme o Schmiller, esse gráfico ele foi concebido pelo estatístico famoso John Tukey e diz que o diagrama de caixas é uma maneira rápida e fácil de visualizar dados. Né? Vamos fazer um box plot para as variáveis temp, variável dependente, e mount, variável independente. Coloco aqui box plot, temp, aqui eu coloco um til, para indicar que temp é dependente e mount independente. Pego a data, o dado, né, o banco de dados que é o equality, e o x, axt, n. Eu vou explicar o que é esse argumento aqui. Esse argumento suprime os rótulos que apareceriam no eixo x, que seriam os meses. Então ele vai suprimir, né, os rótulos e vai ser um gráfico puro sem rótulos. Tá? Quem quiser fazer um gráfico puro sem rótulos e depois botar os rótulos, né, lá no editor de texto ou né, com outra fonte, pode fazer também. Só botar o x, ext, tá? X-ext. E aqui vamos utilizar as funções axis para caracterizar melhor os nomes dos meses como rótulos do eixo x. Que axis aqui em 1 até 5. As labels, os rótulos vão ser maio, junho, julho, agosto, setembro. Então botei o eixo aqui, a função eixo, para botar os rótulos, né, de 1 a 5, né, começando em 1. Tá? Vou botar aqui. Quem quiser fazer aí. Com calma, né, dá um tempo aí para vocês escreverem, né, digitarem. Né, ou quem quiser pode pausar também o vídeo e ir digitando, né, que eu acho que é a melhor forma, né. Que aí o vídeo fica mais dinâmico, não fico parando toda hora para vocês digitarem, né. Tá? Então aqui, ó, diagrama de caixas. Está dado aqui. Maio, junho, julho, agosto, setembro. Temperatura e mês. Aqui é a temperatura, em graus. Fahrenheit. Agora, o que quer dizer isso aqui? Cada caixa representa um agrupamento de números. A caixa mais à esquerda representa as temperaturas de maio. Essa aqui. A linha sólida dentro da caixa é mediana, a temperatura que divide a metade inferior das temperaturas da metade superior. Então essa aqui é mediana, mediana de junho, mediana de julho, mediana de agosto, mediana de setembro. Repara que sobe porque lá é verão, né? Começa lá em junho, verão, né? Sobe em julho, que é o mês mais quente, depois agosto vai caindo, né? As bordas inferiores, que são as extremidades inferiores das caixas, são os quartis inferiores, ou seja, a temperatura abaixo da qual estão 25% das temperaturas. Então as bordas inferiores da caixa são os quartis inferiores. Isso aqui, essa borda aqui, não é aqui de baixo, não. Isso aqui são os bigodes que a gente vai ver depois. Essa borda aqui são os quartis inferiores, em cima os quartis superiores. Tá? Essas linhas aqui de cima da caixa são os quartis superiores. Mediana, quartil superior, quartil inferior. Tá? As bordas inferiores, quartis inferiores. Bordas superiores, quartis superiores, temperaturas que superam 75% das temperaturas. As linhas pontilhadas que saem das extremidades são chamadas de bigodes. Esse gráfico às vezes é chamado de caixa de bigodes. Tá? Tá aqui. Essas linhas pontilhadas aqui são os bigodes. Os bigodes incluem valores de dados fora das extremidades. São os quartis, as extremidades são os quartis inferiores e superiores. A extremidade superior do bigode é o valor máximo. Ou a extremidade superior mais uma vez e meia o comprimento da caixa, o que for menor. O valor máximo ou a extremidade superior mais uma vez e meia o comprimento da caixa, o que for menor.
tá? Então aqui a extremidade superior tá aqui, tá? O que for menor lá. Ou o valor máximo, tá? Ou a extremidade superior mais 1,5 vezes o comprimento da caixa, o que for menor. E o limite inferior do bigode é o valor mínimo ou extremidade inferior menos 1,5 vezes o comprimento da caixa, o que for maior. Tá? Os pontos de dados fora dos bigodes são os valores atípicos, os outliers. A figura anterior mostra um valor atípico para junho e 2 para julho. Então aqui, um valor atípico aqui para julho, 2 para julho e 1 para junho. Esses pontos fora, né, desse traço aqui, fora dos bigodes. Tá? É isso. No próximo vídeo, nós vamos examinar o ggplot 2. Aí a gente vai trabalhar os gráficos de maneira mais elaborada. O pacote ggplot 2 é um pacote bem interessante, aí faz gráficos com mais detalhes, mais elaborados. Tá? No próximo vídeo a gente vê isso. Então é isso. Até o próximo vídeo.